Pessoal, só para saber, vocês estão conseguindo ver a apresentação, a tela? Oi, Alex, só um minutinho, estava meio ajeitando aqui também. Só para saber se vocês estão conseguindo ver a tela apresentada do slide? Sim, tranquilo. Tá, vou terminar de organizar aqui. Bom dia aos alunos que estão aí presentes, Ana Vitor Henrique, Ana Júlia. Roseli, está me ouvindo aí? Eu estou ouvindo bem baixinho. Vou ver se eu mexo em alguma coisa aqui no meu tablet. Eu estou te ouvindo bem, Roseli. Não, eu acho que é alguma coisa aqui na configuração. Eu vou dar uma... Talvez eu vou sair e vou ter que entrar de novo para ouvir. Tá? Tá. Estão me vendo bem aí pela câmera? Alex?
Belezinha, Edvaldo, dá para ver tranquilo. Pessoal, eu não sei quem usa celular, mas às vezes quando eu estou numa reunião dessas, se alguém me liga na hora ou se eu mexo em alguma outra aba, alguma outra coisa, às vezes ele faz baixar o volume também ou dá alguma interferência, tá? Só às vezes acontece algum errinho devido a isso também. Vamos dar só um tempinho, tá? Chegar mais alguns estudantes, aí a professora Sandra dá início oficialmente, que é a nossa coordenadora pedagógica. Ok. Professor Edivaldo, fala alguma coisa aí para ver se eu vou ouvir bem. Acho que ele não ouviu não, Roseli, mas está conseguindo ouvir bem aí, Roseli? O áudio chegando bem? Sim, agora eu estou ouvindo. Bom dia a todos. Nós já demos 11 minutos de tolerância, então nós vamos dar início ao aulão em respeito e consideração aos que já estão presentes na sala, aqueles que entraram no horário. E aqueles que chegaram posteriormente serão bem-vindos, né? Então, hoje nós temos mais um aulão da área de Ciências Humanas, com o tema Processo de Urbanização. Esse tema, ele é um tema que ele é sempre muito cobrado no Enem, então aproveitem, tirem as dúvidas de vocês, sugam bastante os professores, né, que eles estão aí justamente para isso, para tirarem todas as dúvidas de vocês, não deixar vocês saírem do aulão com dúvidas. Este aulão ele está sendo gravado e, posteriormente, ele ficará disponível no canal do YouTube da escola. Então, se alguém quiser depois reassistir, caso tenha ficado alguma coisa independente, aí vocês poderão ver através do canal da escola. Tá? Então, professores Alex, Edivaldo e Roseli, podem dar início ao trabalho de vocês. Tá? E todos
Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Não sei se a posição da câmera está adequada aqui para vocês conseguirem me ver, apesar que o foco é a minha slide, né? Mas vamos lá, na apresentação que está na tela de vocês. Havendo qualquer tipo de interferência, vocês já tentem comunicar com a gente, podem mandar algum recado pelo chat também, que nós vamos estar tentando esclarecer as dúvidas. O nosso aulão de hoje, com a temática abordada, apresentada, que é o processo de urbanização, ele tem um foco muito maior na geografia, mas também abrange aspectos da filosofia, da sociologia, da história, no qual nós vamos ver durante os slides. Nós vamos ter alguns retrospectos históricos rápidos ali, e depois algumas informações adicionais, alguns debates, e seria interessante que vocês também, em alguns momentos, entrassem na discussão, entrassem ali na conversa, lançassem as opiniões, as ideias de vocês sobre algum tema. Se vocês acharem que algum tema, alguma coisa que foi falado está um pouco diferente da realidade, que vocês contestassem mesmo, falassem, para que a gente possa amadurecer e esclarecer as ideias, certo? Então, nossa fala vai ser pontual dentro do assunto abordado. Eu, professor Alex, vou estar falando dentro da área da filosofia, com alguns focos em sociologia, assim como em sociologia também o professor Edivaldo vai estar falando, e com foco principal na geografia. A professora Roseli vai nos auxiliar nos processos históricos, que tem uma relevância e uma importância extrema para a gente, e vamos dar ali o auxílio que for possível para a gente esclarecer essas dúvidas, como a professora Sandra colocou, que são tão importantes e que caem sempre também no Enem, tá certo? Como eu falei, em caso de dúvidas, podem chamar pelo microfone ou mandar sua pergunta através do chat, certo? Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ouvir bem o que eu disse até agora, se está tudo certo, se tiver algum problema, vocês já vão informando também, por gentileza. Professor Edivaldo, suas considerações, por favor. Oi a todos, bom dia, Alex, Regina, professor Roseli, e a todos os alunos aqui presentes, né? É bom que vocês estão aqui. Claro, melhor seria se nós estivéssemos fisicamente ali, né, dentro da sala de aula, mas o momento atípico que estamos enfrentando não nos permite. No entanto, né, graças a Deus a tecnologia, ela melhorou muito, avançou, né, assim, e que hoje nos permite estarmos aqui presentes, porém distante, né? Estamos nos vendo, né? E, assim, trazendo para o nosso tema, né, processo de urbanização, esse tema é um dos temas assim, que mais cai, ele, na verdade, é o segundo tema que mais cai no Enem, tá? Seguido ali do processo de globalização, nós falamos no primeiro momento, né? A urbanização, ele vem aí como esse tema, o segundo tema que mais cai, assim, pelo menos 4 que eu fiz, todos caem urbanização, e pesquisas também, né, que eu fiz, e onde que demonstra que a urbanização, ela é, digamos assim, um dos temas mais comentados. E, assim, o que nós pretendemos, eu, professor Alex, professor Roseli, que vocês, alunos, que vocês compreendam, que vocês, ao final, tenham uma noção básica de como que ocorreu esse processo, né? O que é urbanização, né? Como ocorreu, né? Temos aí a parte histórica do processo, lá no Neolítico, né? Depois temos a fase da Revolução Industrial, depois o pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, como que se deu esse processo, né? Hoje vivemos aí, grande parte, não todos os continentes, mas grande parte deles prevalecem a população urbana. Então, assim, o nosso objetivo aqui é com que vocês, tá, que estão aqui presentes, tá, que bom que vocês estão aqui presentes, tá, que vocês compreendam esse processo de urbanização, ok? Então, qualquer dúvida, vocês nos perguntam, escreva aí, o Alex vai nos remeter aqui, a gente vai, né, dialogar. Isso aqui vai ser um bate-papo, é uma conversa, tá? Que nós vamos ter com vocês para que clareie para vocês sobre esse processo, tudo bem? Então, todos sejam bem-vindos, e vou passar para a Roseli para falar um pouquinho, Roseli. Bom dia, né, a todos os professores que estão nos assistindo e também os alunos, né? Igual o professor Edivaldo já aqui antecedeu, falou sobre a questão do processo de urbanização, que é algo, assim, que cai muito no Enem, e a gente tem que entender esse processo, não só no mundo, né, mas também o processo de urbanização no Brasil. Então, assim, se eu já começasse a falar, né, o professor já deu uma palhinha aí, onde surge a urbanização, que é lá no Neolítico, que a gente chama esse período neolítico de civilizações hidráulicas, quando o homem deixa, né, de ser
nômade e passa a se sedentarizar, então começa a surgir aí os primeiros processos de urbanização, que a maioria dos meninos que eu creio que estão nos assistindo já sabe, né? Que surgiu no Egito, na China, na Índia, e depois nós tivemos um boom do processo de urbanização que foi no período da Grécia, né? Já dando um pouquinho sobre a questão de história, e nós temos um retrocesso da urbanização no período que a gente fala de período medieval, que vai do século V ao século XV, e quando a gente chega no século XVI, nós vamos ter novamente, né, o que a gente chama de renascimento urbano, que é renascimento comercial e automaticamente um renascimento urbano. E após isso, já no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial, né? Então, esse renascimento urbano, ele começa novamente no século XV, XVI, XVII, né? E no século XVIII nós vamos ter a Revolução Industrial, que vai ser o momento que mais vai crescer esses grandes centros urbanos, né? Que as pessoas vão deixar, que a gente chama de êxodo rural, que as pessoas vão sair do campo e vão vir para as cidades, né? Ele começa principalmente nesse momento na Inglaterra, com um processo que a gente chama de processo de cercamento, onde as pessoas tinham que sair do campo e vir para a cidade, se tornando mão de obra. Então, no primeiro momento, eu estou dando essa contribuição aí para vocês, né? Falei um pouquinho do Neolítico, aí falamos Roma, que foi uma das grandes cidades, né? Depois, um retrocesso, e depois, novamente, né? Um recomeço ou um renascimento, né? Da urbanização. E eu volto a palavra para o professor Edivaldo ou para o professor Alex, e desejo a vocês que tenham uma boa aula, que vocês possam fazer perguntas, que a gente vai estar aqui pronto para estar dando a nossa ajuda, a nossa contribuição, tá, gente? Ok, professora, obrigado aí. Caros nobres alunos, né? Essa foto aqui de apresentação já nos remete, né, a esse processo, né? Aqui nós temos aqui uma grande cidade, uma área verde, né? Então, assim, bom seria se todas as grandes cidades tivessem essas características que, assim, em mais ou menor grau, elas até que têm, mas não são o suficiente para que, digamos assim, atenda a toda a população. E como a professora bem falou, pessoal, assim, a questão da industrialização, que assim, a parte histórica nós já ouvimos a parte da professora, nós vamos nos atentar mais a partir ali da Revolução Industrial, meados do século XVIII, a partir de 1750, 1800, mas principalmente aí a partir da segunda Revolução Industrial, que ela que foi assim o carro-chefe da urbanização, que assim a indústria de modo geral foi um dos principais fatores, né, de transformação do espaço geográfico, tá? Falando aqui da geografia, né? Pois assim, vocês lembram aqui que o espaço geográfico, ele é aquele espaço modificado pelo ser humano, né? É aquele espaço que foi modificado, que em outro momento ele era um espaço natural, constituído de grandes vegetações, tal, mas o homem chegou ali e começou a fazer modificações, então ele começa a ser o espaço geográfico. Então, todo espaço geográfico é aquele espaço que houve modificações humanas, ok? Então, assim, esse processo de urbanização, que de fato é urbanização, tornar-se urbano, né? Ele é formado aí, vamos dizer assim, por um sistema de interligado, né? As grandes cidades, as médias, praticamente todas as cidades, mas é claro que a gente vai perceber isso na maioria das grandes cidades, que elas compostas por grandes interligações, tá? Que é chamado de rede urbana, né? A rede urbana é formada pelo sistema de cidades interligadas umas às outras, né? Através do sistema de fluxos de transporte, comunicações e etc. Obviamente, as redes urbanas dos países desenvolvidos são mais densas e articuladas, pois tais países apresentam alto nível de industrialização e de urbanização, economias diversificadas e dinâmicas, né? Vigoroso mercado interno e alta capacidade de consumo. Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior é a sua taxa de urbanização e a quantidade de cidades mais densa é a sua rede urbana. E, portanto, maiores são os fluxos que as interligam. Assim, as redes de cidade mais densa e articulada surgem justamente naquelas regiões do planeta onde estão as megalópolis. Então, assim, a gente percebe o quê?
o que são essas redes urbanas? Meios de transporte, meio de locomoção, né, metrôs, ônibus, VLTs, né? E daqui mais uns anos, né, os chamados eVolts, né? O que são eVolts, né? Os futuros carros voadores aí que a tecnologia já está, né, chegando quase a esse consenso aí de fabricar carros voadores, carros elétricos, né? Carros autônomos serão, é claro, isso no primeiro momento, é claro, nas grandes cidades, nos países desenvolvidos, né? Mas, assim, essa rede urbana que a interligação, até entre uma cidade e outra, mas principalmente entre, né, dentro da cidade, vocês imaginam o modo, milhões de pessoas circulam os seus empregos diariamente na grande São Paulo, na grande Tóquio, grande Londres, Nova York e assim por diante, ela tem que ter um fluxo muito grande, tem que ter uma estrutura, né, de transporte muito grande. Nem todos têm carros próprios, mas mesmo aqueles que têm carro próprio depende de boas estradas para andar, né, pela cidade. Então, a rede urbana, de modo geral, caracteriza isso, tá? Esse fluxo, tá? Essa interligação entre um ponto e outro dentro da cidade. Alex. Lembrando também que quando a gente está falando das redes urbanas, a gente vai citar a convivência, né? Ali o contato de uma pessoa com a outra. Hoje, inclusive, eu postei para o segundo ano, salvo engano, os segundos anos, né? Um vídeo dos filósofos brasileiros Clóvis de Barros e Mário Sérgio Cortella falando sobre a questão da ética, da moral, da mudança de comportamento. Quando a gente fala dos processos de urbanização, a gente vê ali algo muito mais forte também dentro do modelo cultural, da apropriação cultural de outros modelos que advindos de outras localidades, ali, da mistura, né, desses modelos. Então, a gente tem uma descentralização de um modelo cultural para uma abertura um pouco maior para outros modelos. Então, a gente acaba ganhando ali, em alguns momentos, uma diversidade, mudando-se, inclusive, nosso padrão de comportamento. A gente percebe que o nosso padrão de comportamento, ele mudou desde a era das revoluções, ou até mesmo de antes dela, vamos colocar, podemos até citar momentos históricos mais recentes, né, para cá. Então, a gente está tendo uma mudança, uma alternância, tudo isso relacionado também ao processo de globalização, né? Perdão. Então, a gente vai percebendo o quê? Que com o passar do tempo, por mais que haja as mudanças estruturais do meio urbano, como o professor Edivaldo bem colocou ali, como a professora Roseli, ela mencionou da questão desde o início das civilizações urbanas ali até o momento atual, a gente vai vendo essas mudanças, essas alternâncias nesses modelos e mudança do padrão de comportamento das pessoas, tudo isso influenciado por esse modelo. Então, a rede urbana, ela trata-se desse modelo administrativo, o modelo econômico, o modelo estrutural como um todo, mas também a gente não pode deixar de falar da rede urbana, dos modelos urbanos, né, dos grandes centros urbanos, ou os médios centros urbanos, ou menores que sejam, da situação do ser humano, né, da vivência, da convivência, da vivência social, da questão dos problemas que aparecem, como o saneamento básico, como foi colocado pelo professor, as situações de transporte coletivo, né, a mobilidade urbana como um todo, a questão da educação, da saúde pública, da segurança pública e uma série de outros fatores. Então, quando a gente percebe essa evolução da cidade, dessa estruturação toda, de toda a tecnologia, a gente percebe que junto com ela também vem problemas que a gente tem que fazer uma análise ali, não uma simples análise superficial, mas tem que tentar fazer um aprofundamento de forma que a gente busque uma resolução. Isso está na mão tanto dos nossos governantes quanto dos nossos cientistas, né, os cientistas sociais, filósofos, enfim, da área da geografia, de todas as outras áreas também que fazem esses estudos. Então, quando a gente pensar no processo de urbanização, vamos pensar também no modelo em que as pessoas, muitas vezes, nós temos a questão do êxito rural, né, a saída da zona rural para vir para a cidade grande, o problema da superinflação, da inflação ali no sentido de pessoas, né, do aumento da quantidade de pessoas. E um exemplo a gente tem, claro, aqui, né, Edivaldo, de uma situação que aconteceu em Rondônia alguns anos atrás, da construção das hidrelétricas de Santo Antônio, né, e do Giral, que foi quando Porto Velho, de um tamanho, da estrutura local, né, urbana local ali, e de repente, com o advento das hidrelétricas, houve ali uma expansão, um aumento, na verdade, né, da população, e o que gerou problemas ali que até então a cidade não estava pronta para receber, que já são os problemas rotineiros, saneamento, saúde, segurança, enfim, e mais a superpopulação, que foi aumentando ali com esse advento, com essa situação.
Com certeza, Alex. Podemos nos reportar também com esse seu exemplo aí a questão do processo de colonização no estado de Rondônia a partir dos anos 70, né, o boom populacional que houve no estado a partir dos anos 70, né, onde que, você falou uma coisa interessante, onde que nos remete também a questão do planejamento da cidade. Mais adiante, nós vamos falar, por exemplo, a questão assim, dos desenvolvidos, né, que primeiro, onde que houve a Revolução Industrial, a Inglaterra, a Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Japão, esses países, o processo de urbanização foi lento e foi dando tempo para que a cidade fosse planejada. Claro, no primeiro momento até que não, mas no decorrer das décadas e do século, tá, essas cidades se estruturaram, né, assim, não rapidamente, foram gradativamente se estruturando. É algo que, quando se pensa em rede urbana, como você disse, é importante salientar que, assim, os governantes têm que ter essa visão, mas nem todos, infelizmente, têm essa visão de planejamento, e é claro que também exige uma questão financeira muito alta quando vai se planejar a cidade, tanto que no Brasil tem pouca cidade planejada, temos aí Brasília, temos Palmas, poucas cidades que foram planejadas de fato, né? Mas vamos lá, a gente vai conversando, batendo papo, os alunos vão perguntando também, a gente vai dialogando. Pode passar, Alex. Falando em cidade planejada, eu lembrei, salvo engano, Lucas do Rio Verde, né? Ele é uma cidade pequena, assim, recente, né? Mas é uma cidade também que foi pensada nessa questão da indústria, do planejamento dela, né? E a gente percebe, eu estive em Brasília, tive a oportunidade de conhecer Brasília, dirigi pela cidade alguns anos atrás, ainda não tinha tanta experiência no volante, e a gente acaba até se perdendo no meio de tantas vias, tantos acessos, só que você percebe uma organização muito maior do que nas nossas cidades pequenas ou de médio porte aqui, como a da nossa região aqui de Rondônia, né? Mas aí você percebe também uma organização no sentido político-administrativo dessas cidades, que já tem um planejamento prévio, tem uma organização prévia, diferente da cidade quando vai crescendo de qualquer forma, né? Como o caso de Jaru, por exemplo. Vamos pensar aqui, para quem não conhece talvez a cidade, você pensar no modelo de Jaru, ele foi pensado, vamos assim, imaginar o que é uma cidade planejada. Jaru, nós temos a nossa via principal, considerada a principal aqui da cidade, né? A do Forró, Rio Branco, Dom Pedro. São vias que hoje já não suportam mais o tráfego local, o trânsito local. São vias que não foram preparadas, não foram planejadas, não foram pensadas para isso. Aí entra na situação ali a questão do problema de trânsito, estacionamento, pedestre, acessibilidade para pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas, mães que carregam filhos ali no carrinho de bebês, questão dos ciclistas, né, ciclovias ou coisas similares. Então a gente pensa ali nessa parte estrutural de uma cidade que não foi pensada nesse sentido. Da mesma forma, a gente vai pensar nas escolas. A gente teve a década de 80, né, 70, 80, ali 90, onde foram construídas muitas escolas, mas aí nós tínhamos uma situação educacional diferente da que é hoje. Pensava-se num modelo de educação, né, de escolas, para o tempo regular, né, e agora a gente vai caminhando para escolas em tempo integral, ou seja, não foi pensado em escolas para esse modelo. Assim como também não foi pensado na queda populacional, na queda no sentido de jovens, né. A gente percebe que nós temos menos crianças, menos adolescentes do que alguns anos atrás. Então, a população escolar, a idade escolar, ela também reduziu. Então, criaram-se muitos prédios, foi uma questão que nós discutimos certa vez na CREA Jaru, né? Muitos prédios de escolas, porém, nós temos uma diminuição do número de estudantes, o que depois dá para a gente pensar em ofertar uma qualidade maior. Aí, nesse exemplo, a gente também pode citar a questão do lixo, né? Produção de lixo, que as cidades não são preparadas, nós temos apenas os lixões, né? Não existem aterros sanitários, e uma série de outros problemas. Já as cidades que são planejadas, já tudo isso é pensado a curto, a médio, a longo prazo. Nós estamos falando aí de imaginar a cidade daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, para que aquela população consiga usufruir, consiga viver bem naquela localidade, sem que haja grandes mudanças estruturais ali naquele momento. Próximo slide. Continuando a questão da formação de rede urbana, né? Na formação de uma rede urbana acaba sendo estruturado também uma hierarquia urbana, né? Que se estabelece de acordo com os diferentes papéis ocupados pela cidade na organização socioeconômica e espacial do país. Temos aqui as metrópoles, concentram muita atividade econômica, tal como, né? Elas geralmente são sedes de empresas nacionais, são filiais de empresas estrangeiras,
é onde que ocorre a maioria das universidades de pequeno, médio, grande porte, é onde estão os centros de pesquisa, né? Os aeroportos, os portos e assim por diante. São as características das metrópoles. Lembrando que, até vamos falar um pouquinho mais adiante, mas no Brasil nós temos duas grandes metrópoles, que é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que pode assim dizer pode assim dizer também que são cidades globais, né? Tem aqui, elas ainda têm também equipamentos de telefonia bem avantajados, rede de energia, né? Eu digo assim, quando eu digo avantajados, são grandes, né? Em questão, assim, atinge grande parte de toda a cidade, né? Grande fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços. Então, como já foi bem colocada a questão da rede urbana, né? Ela é esse fluxo, é essa quantidade de pessoas, e assim, a cidade oferecer a essas pessoas condições para que ela possa, assim, andar, né, por toda a cidade, trabalhar, ter ali saúde, ter educação, ter lazer, ou seja, toda uma questão estrutural que a cidade tem que ter para as suas populações. Ok? Por favor. Do processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia do país, mais uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Também promove alteração no ritmo de vida das pessoas, que passa a ser condicionado por diversos fatores, como o deslocamento diário para ir no trabalho, ir à escola. Tá? No espaço urbano, maior a facilidade em relação à disponibilidade de bens, como alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos, serviços como escola, hospitais, transportes, clubes, videolocadoras, cabeleireiro. Esse videolocador está até já meio atrasadinho aí, né? Entre outros. Então, aqui são exemplos, pessoal, que a cidade oferece à sua população, dentre outros vários. Tá? Então, isso aqui é o que a cidade oferece. Isso aqui são os atrativos que as cidades, né, elas oferecem para que as pessoas, ou vindo do campo, que o que caracterizou o processo de urbanização, basicamente foi a vinda das pessoas do campo para a cidade, ou vindo de uma cidade menor, né, ou de outras regiões para uma cidade maior, que fez com que urbanizasse uma tal cidade, uma determinada cidade. A gente lembra aí que, por exemplo, a partir dos anos 1940, quando o Brasil começa a se industrializar, uma grande leva de imigrantes oriundos ali do Nordeste, principalmente, do interior de São Paulo, daqueles estados próximos de São Paulo, eles começaram a ir para a grande São Paulo, né, naquele intento de ter uma vida melhor, né, que ali vai ter trabalho, ali vai ter condições para que eu possa criar filhos e tudo mais, estudar, ter lazer e tudo mais. Então, são os atrativos que as cidades vêm oferecendo gradativamente às pessoas, que fazem com que elas migram do campo, né, para a cidade, ou de outras regiões para a cidade maior, ocasionando esse processo de urbanização. Então, aqui são exemplos, claro, né, do que a cidade oferece para as pessoas. Então, eu quero que vocês compreendam isso, tá bom? E dentre outras coisas mais. Quem conhece cidade grande aí sabe como que é o fluxo, sabe como que é o trânsito, como que é shopping aqui, shopping ali, lojas e mais lojas, né? Ou seja, há uma gama de produtos que te oferecem ali, que te deixam fascinado, né? Alex, fala alguma coisa? Não, só a questão de você ter comentado às respeito do que as cidades costumam oferecer, né? Até foi colocado ali a questão das coisas, de alguns itens, né? Mas a gente lembra que existe muito mais do que isso. A gente percebe também que esse processo de urbanização, ele também se torna, em parte, a tentativa de manter uma determinada região geográfica ali, né? Como, vamos colocar assim, como posse do governo, né? Para tentar fortalecer aquela região. A gente tem um caso do fortalecimento da região de Manaus, né, Edivaldo? Foi a questão que Manaus estava ali bem, vamos colocar entre aspas, bem escondida, e o governo acabou tornando Manaus uma zona franca, um polo industrial, com um intento de fortalecer aquela região. E claro que acabou dando certo, Manaus acabou criando, né, virando esse grande polo. Nós temos a situação aqui, vamos colocar uma situação local também. Eu sempre gosto de pegar algumas situações pontuais locais, porque aí fica mais fácil de você, estudante, estar compreendendo. Nós que estamos aqui em Jaru,
nós temos a situação que nossos pais, nossos avós, que vieram para cá para colonizar essa região aqui, né, esse local. De repente, nossos pais nem moravam aqui, mas vieram para cá alguns anos atrás, nossos avós talvez vieram para cá alguns anos atrás, e foram eles que ajudaram nesse sentido. Então, às vezes, eles saíram lá do sítio para vir para a cidade, ou saíram de outras cidades, talvez menores ainda, para vir para cá para ajudar a urbanizar essa região aqui. E eles talvez conseguiram perceber um pouco mais do que a gente esses processos, essas mudanças culturais, essas mudanças sociais e essas mudanças como um todo, tá? Então, essas mudanças que vão promover esse ritmo diferente na vida conforme a necessidade local que é apresentada, certo? Então, mais umas características da cidade, né? Atualmente, as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e a cidade, né? Assim, nós temos aí os filmes, noticiário, novela, propaganda, né? Assim, olha só, como que, aqui, nesse slide aqui, para vocês compreenderem como que, assim, a evolução tecnológica, principalmente a partir dos anos 90, nós já vimos aqui lá na globalização, só para a gente relembrar um pouco, né? Ela começa ali a partir dos anos 70, anos 80, melhor, 60, 70, mas ela vai se consolidar de fato a partir, né, do início da década de 90 para cá. Tá? Isso fez com que, digamos assim, o campo, hoje o campo, devido à mecanização agrícola, devido ao avanço tecnológico no campo, muitas das pessoas saíram, né, lá do campo e vieram para a cidade. Concentração fundiária muito grande, desde os primórdios da colonização brasileira, isso acirrou muito mais também depois, tá? Então as pessoas vieram para a cidade, mas mesmo assim também no campo, tá? Que assim, aqueles que permaneceram hoje, eles podem desfrutar de uma gama, vamos dizer assim, de avanço tecnológico, né, que foi proporcionado ao longo do tempo. Hoje você vai no sítio, você vê a internet a 100 quilômetros aqui de Jaru, né, 80, 50, que bom, graças a Deus, que bom, né, que esses avanços se consolidaram. Claro que nem todos também têm, mas a situação do pessoal do campo aí também é muito diferente da do passado, da dos anos 60, dos anos 70, né, quando o pessoal chegou aqui em Rondônia, por exemplo, era miséria. Hoje não, hoje no campo é fartura, é gado, né, lá nas alturas, não só agora, mas o gado, a lavoura, né, no caso, proporcionou, assim, ao longo dessas décadas, principalmente aqui em Rondônia, um avanço econômico muito grande também. Esse avanço econômico proporcionou a essa população do campo, para aqueles que permaneceram no campo, assim, um conforto, né, mais do que justo, na verdade, né? Mas, assim, como está dizendo aqui, o espaço rural e o espaço urbano se complementam. Há uma relação da interdependência, né? No princípio, diga assim, lá, quando o Brasil era mais rural, né, até os anos 60, final dos anos 60, o Brasil era mais rural. Tá? Para vocês terem ideia, em 40, nós tínhamos 36% de pessoas que viviam na cidade, 32%, em 50 foi para 36%, em 60 tinha 48%, e a partir dos anos 70 que começa a ter 56% da população morando em zona urbana. Então, nesse período, enquanto o Brasil era bem rural, né, a dependência do campo era muito grande. Só que hoje em dia houve a inversão. Né? Hoje tem 86% da população urbana, melhor, da população brasileira, vive nas cidades, é urbana, enquanto só restaram 14% do campo. Tá? E com o advento da globalização, do consumismo exagerado, as cidades começaram a produzir muito e muito mais, né, os bens de consumo. Então, não só vem do campo. Hoje, na verdade, é o campo que depende da cidade. Tá? A grosso modo, é o campo que depende da cidade. Porque é na cidade que o campo vai vender os seus produtos, que vai comercializar, que vai se utilizar dos seus produtos. Tá? É na cidade que o campo precisa de uma máquina, de insumos. Ou seja, há uma relação de interdependência, porém, com forte tendência ao campo depender mais da cidade. Ok? Alex, pode passar para o próximo slide para a gente? Vou falar um pouco mais. Quiser falar alguma coisa? Pelo professora Rose, sobre essa questão histórica, se a senhora quiser também fazer algum comentário, tá? Fiquem abertos. Dessa questão, dessa transição histórica do campo para a cidade, e a gente percebe que isso não é só de hoje, né? Isso a gente vê na Idade Média, nós tivemos algumas situações parecidas. Confere, professora? Então, como você estava falando com relação ao Brasil, desse período de transição do campo para a cidade,
O Brasil, a princípio, né, 1808, quando a família real chega aqui no Brasil, praticamente não tinha indústria no Brasil, né? Por quê? Porque se dava muita importância aos produtos que vinham de fora para o Brasil. E depois, em 1844, o Ministério da Fazenda, o que ele fez? Ele deu um incentivo, né, para que começasse a surgir as primeiras indústrias brasileiras. Mas eram aquelas indústrias, por exemplo, de botão, linha, eram coisas assim, bem simples, né? E com o passar do tempo, o que vai acontecer no Brasil? No período que a gente chama de período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai começar a ter assim uma abertura para indústrias, né? E aí vai surgir aí o grande Barão de Mauá, né? Porque cai muito esse nome cai muito nas provas do Enem. Quem é esse homem? Esse homem desse período que está no período entre as guerras, e ele vai investir em tecnologia, que são os trens, inclusive aqui na nossa região, né? Que vai ter aqui a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas no caso da nossa industrialização brasileira, que está ligado à questão do campo-cidade, né? Porque tudo está relacionado. Então, digamos assim, que antes do século XX, de 1800 até mais meados do século XX, a cidade dependia do campo. Mas depois, com aquela questão do Getúlio Vargas entrando no poder, tem a queima dos cafés, aí a gente vai ter um incentivo para a industrialização. Aí, como o professor Edivaldo estava falando, agora, no caso, no caso, era o contrário, né? Hoje, o campo depende das cidades, né? Então, inverteu os valores, porque tudo que se produz hoje, né, depende do consumo das cidades. Aí a gente fica perguntando, mas por que o Brasil, que é mesmo, vamos colocar assim, que seria da mesma idade dos Estados Unidos, não se industrializou tanto quanto os Estados Unidos? Aí vocês, os meninos que estão aí se preparando para o Enem, tem que pensar na questão escravocrata, né? Porque o Brasil, a princípio, os escravos eles não eram consumidores. Então, como se fazer uma indústria brasileira? E todo o dinheiro que esses grandes cafeicultores ganhavam, eles investiam, no caso, em escravos, né? E não investia em maquinários, em grandes indústrias. Mas a partir, né, do fim do tráfico negreiro no Brasil, que acabou-se, né, o fim da escravidão no Brasil, então você vai passar a incentivar o próprio governo brasileiro, passa a incentivar o quê? A industrialização brasileira, que só vai se consolidar, como o professor Edivaldo já falou, né, a partir do século XX, que a industrialização brasileira vai se consolidar. Então, assim, eu peguei o gancho aí que você já estava falando do Brasil, né? E não na questão relacionada à questão mundial. E por que a gente está falando de industrialização? Porque a indústria está atrelada à questão da urbanização. Porque quando há industrialização, há esse pessoal mudando aí do campo para as cidades. Tá? Então, dessa contribuição relacionada ao Brasil. Se vocês não entenderem bem as datas, vocês podem estar perguntando, tá, gente? Mas o que fica claro para a gente? Que antes, né? Antes do século XX, a cidade dependia do campo. Hoje não, né? Hoje o campo depende da cidade, porque a população majoritária brasileira está nas cidades, né? O que não é tão bom, como daqui a pouco eu creio que o professor Edivaldo vai falar, né? Que cresceram-se o número de favela, de desigualdade social e várias coisas, vários problemas que acarreta com essa questão do êxodo rural, né? Então, tem vários problemas. Eu creio que depois o professor Edivaldo vai estar falando mais sobre isso, tá? Com certeza, Zé. Valeu, obrigado aí, tá? E só continuando aqui essa questão, né, que a professora está falando, a questão do meio rural, né? Ele fornece, né, à cidade alimentos, matéria-prima, né, para suas indústrias, e recebe delas produtos manufaturados. E os serviços urbanos, né, bancário, administrativo, comercial, escolar, médico, hospitalar. Ok, essa dependência aqui, eu acredito que já tenha ficado bastante claro para vocês, né, houve essa inversão,
né, do campo, da dependência campo-cidade, né, cidade-campo, né? Historicamente, o campo precedeu a cidade, ou seja, né, é bem mais antigo que ela. O campo existiu durante milênios sem a cidade. E as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. O campo era mais importante que a cidade, concentrava a maioria da população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas. A partir da primeira Revolução Industrial, a situação foi se invertendo e atualmente o campo depende da cidade. Em 1800, apenas 3% da população mundial habitava a cidade. Ou seja, a cidade era, apesar de ter só 1 bilhão de habitantes em 1800, né? O primeiro bilhão de seres humanos chegou em 1800. Mas desses, 3% só que morava em cidade. E concentravam mais, basicamente, na Europa, como a professora pode, né, mais tarde falar alguma coisa sobre. Mas, assim, foi devido principalmente à Revolução Industrial lá na Europa que começa a haver essa mudança. Tá? Começa a haver essa inversão a partir de 1750, 1800, e principalmente na segunda Revolução Industrial. Alex, pode passar esse slide? Temos aqui algo mais, diferenciação entre as atividades envolvidas no campo e na cidade. Né? Basicamente são o campo, né, atividade do setor primário, do setor primárias, na verdade, né? E o espaço urbano, o setor terciário. Qual o primário aqui? É a produção do gado, é a produção da lavoura, é a produção ali, daquilo que tira-se do campo, né? Daquilo que tira-se da terra, né? O leite, da vaca, o leite para fazer queijo, depois vai para a cidade lá industrializado, depois vai para o mercado, o setor terciário, e assim por diante. Então, o espaço rural caracteriza pelas atividades primárias. Tá? Vou dar um exemplo, Rondônia, né, por exemplo. Rondônia tem aí o setor agropecuário, que é o nosso PIB, a nossa maior demanda é o setor agropecuário, é o gado, e agora, de 5 anos para cá, é a soja que vem entrando aí também no espaço agropecuário rondoniense, já foi o cacau, já foi o café ainda permanece. O cacau também, só que em menor grau do que foi na década de 70 e década de 80. Depois sobressaiu o gado, que mantém-se até hoje. Rondônia é o 8º maior produtor de gado, maior rebanho do Brasil, o maior da região norte, o segundo maior da região norte do Brasil. Então, assim, o espaço rural fornece a matéria-prima. O espaço urbano fornece o setor secundário e o setor Eu acredito que o áudio do professor Edivaldo cortou, eu não estou recebendo, vocês estão recebendo? Não, não estou recebendo não, professor Alex, não sei se os meninos estão. Daqui eu não tô Alguém está recebendo o áudio do professor Edivaldo, por favor? Travou aí, né? O pessoal está mandando aqui. Só dando uma ênfase aqui, como o professor ia dando continuidade, eu vou tentar, enquanto isso, mandar um recado aqui para ele também. Alex, minha internet caiu. Minha internet aqui, cara, meu Deus. Voltou. Eu já ia dar uma pequena continuidade aqui do que você ia falando. Voltou para a gente na hora que você ia começar a falar do setor secundário e terciário. Alex, enquanto o professor Edivaldo não consegue, volta o outro slide para eu falar um pouquinho sobre a questão da industrialização fora do Brasil. Sim, voltei. Olha, não sei se os meninos todos estão tendo acesso ao slide, né? Você está me vendo aí agora, aqui, meu amor? Roseli? Oi. Está me ouvindo bem agora? Está me vendo? Estou ouvindo, Aleluia. Fico com medo agora. que eu tinha voltado, estava aproveitando o espaço que você não estava falando para falar sobre um pouquinho sobre essa primeira revolução industrial. Tá? Então, para os meninos que estão ouvindo, aqui, olha, a partir da primeira revolução industrial, a situação foi invertida e atualmente o campo depende da cidade. Por que, pessoal, que a partir da primeira revolução industrial a situação foi invertida, né? Antes da revolução industrial, as pessoas principalmente da Inglaterra, na Europa, vivia como, né? Nas suas próprias terras. Aí houve na Europa, isso cai bastante também no Enem, e principalmente na Inglaterra,
um processo chamado de processo de cercamento, onde se as pessoas que tinham sítio de 1 alqueire, ele vendia para quem tinha o sítio de 10 alqueire. E as pessoas tiveram que vender os seus sítios, aquelas pessoas que tinham sítio pequeno. Foi criada uma lei governamental que o imposto sobre o sítio era tão alto que as pessoas não conseguiam manter as suas terras. Aí o que eles fizeram? Eles tiveram que vender as suas terras e foram para as cidades, onde vai surgir aí, na Inglaterra, aquelas cidades que não foram tão planejadas, vai começar a surgir um processo de quase que uma favela dentro da Inglaterra, e um processo assim, que as pessoas iam trabalhar nessas indústrias e trabalhavam nessas indústrias, crianças, mulheres, né, mulheres grávidas. Foi um momento difícil para o pessoal da Inglaterra. Então, a Revolução Industrial e essa urbanização, às vezes, a gente olha assim com o olhar, poxa, mas as cidades são lindas e tal, mas às vezes é complicado. Então, vocês têm que, para quem vai fazer a prova do Enem, vocês têm que estudar, assim, essas particularidades, né? Porque a Revolução Industrial trouxe um aumento populacional devido a esse processo de cercamento. Então, são coisas que eu sei que vocês, principalmente os meninos do 3º ano, já viram o que é o processo de cercamento, né? Mas, assim, se vocês quiserem entender melhor, né, pode estar perguntando depois, num outro momento para mim, eu posso também estar explicando, ou pode fazer outras perguntas. Porque nesse processo de cercamento, as pessoas que estavam montando as indústrias na Inglaterra necessitavam de lã. E eles pegaram um campo onde se produzia alimentos e foram criar lã para fomentar aí a indústria, né? Causando aí um grande problema para toda a população inglesa durante um grande período, tá? E eu volto a palavra para o professor Edivaldo, creio que já deve ter melhorado aí o áudio dele. Olá, estão me ouvindo? Muito bem? Belezinha, Edivaldo. Então tá, eu estava falando, Alex, né, como, rapaz, eu fiquei até com medo agora aqui, que o espaço rural ele produz as atividades primárias, né, basicamente, ele fornece atividade primária para que seja industrializado, para que vá para o terciário, que seja consumido, seja vendido. Tá? Então, basicamente, são as atividades envolvidas em cada um. No espaço rural, a atividade primária, a básica, e no espaço urbano, a secundária e a terciária, que são as indústrias, né, os serviços, o comércio, de modo geral, e assim por diante. Ok? Pode passar, Alex. Isso aqui os meninos já viram lá atrás também, né? Com as técnicas modernas de produção de alimentos, né, na biotecnologia principalmente, pode-se até dispensar o campo, isto é, o espaço agrícola. Pode-se cultivar certas espécies em condições artificiais, sem solo, e criar certos animais ou peixes em condições também artificiais, sem grandes espaços disponíveis. Existem algumas sociedades que são hoje totalmente urbanas, com 100% da população vivendo nas cidades. Como exemplo, Singapura, né, na Ásia, Hong Kong, China, Ilhas Caimã, aqui no Caribe, e o Vaticano. Ou seja, para que vocês compreendam que tem cidades ou tem situações que praticamente não se depende mais do campo, já se produz praticamente tudo nas cidades. Né? É claro que isso é uma minoria de cidade, né? Isso não é regra geral, porque na verdade vem do campo 99,9% dos alimentos que nós consumimos, na verdade, né? Mas, assim, há países, há cidades-estados, principalmente, como aqui em Singapura, que, assim, boa parte do que ela consome se produz ali dentro mesmo, devido aos avanços tecnológicos, tá, pessoal? Que ocorreu ali a partir dos anos 70, 70, e vem se consolidando, né, dia após dia. Então, esses avanços tecnológicos nas inúmeras áreas, eles vêm proporcionando aí mudanças, né, bem diferentes no modelo de produção agropecuária, ok? Alex? Só fazer uns comentários aqui dentro do que a professora Roseli falou lá sobre a questão do cercamento, a questão da taxação, né, de impostos sobre propriedades menores, para que o governo impondo isso, né, para que, de certa forma, forçasse ali o pequeno produtor, o pequeno dono de terras, o pequeno proprietário de terras, para que ele vendesse para outros proprietários maiores, né? A gente percebe isso dentro do que a gente está estudando no 3º ano, em filosofia política. A gente começou a estudar filosofia política, a questão econômica, né? E alguns teóricos relacionados a isso. Então, a gente vai começar a perceber que, em alguns momentos, a mão do Estado ela também pesa em relação à organização estrutural do campo e da cidade. Em alguns momentos, ela até
reforça algumas políticas para favorecer um determinado grupo e, em contrapartida, acaba atrapalhando algumas situações em outros grupos, tá? Mas voltando agora na fala do Edivaldo sobre esse slide que está na tela, em relação a... Quando a gente fala da questão da biotecnologia, a gente também vai falar da bioética, né? A gente estudou bioética no terceiro ano, no comecinho do ano, a ética, bioética. Está estudando ética agora no segundo ano, né? Das questões dos alimentos transgênicos, né? Os alimentos trans, a questão da forma que são criados os animais, e uma série de outras circunstâncias também. São pontos de vista diferentes que, como eu falei no começo da aula com vocês, que o padrão cultural, o padrão ético, o padrão moral, ele vai se alternando, vai se modificando com o passar do tempo, vai evoluindo junto com os processos de urbanização, os processos de convivência humana ali. Então, a gente vai ver que existem essas situações, mas por trás disso também tem algumas pessoas que indicam problemas ali que devem ser sanados, que devem ser resolvidos. Então, a gente vai perceber que a sociologia ela estuda essas situações desses problemas, assim como a professora Roseli falou, do processo de urbanização. Houve uma crescente urbanização, um crescente número de pessoas vindo para a cidade, mas com isso a gente teve o aumento ali das favelas, o aumento do desemprego, o aumento de uma série de circunstâncias, principalmente em alguns momentos que nós tivemos algumas crises ali que geraram problemas ainda mais acirrados, problemas ainda maiores, como nós tivemos na Europa, né, a questão, na Europa e Estados Unidos também, a questão dessa crise recente das hipotecas, a crise da Grécia, dentre outras situações. Eu lembro que, na época, até uma situação, falando um pouco depois, né, do boom da crise, que parte da população, principalmente os jovens, estavam migrando da cidade para o campo em busca de trabalho, né? Porque ali, como o Edivaldo colocou para vocês, o campo produz o alimento, produz praticamente o que a sociedade precisa para consumir, para manter o ser humano nesse sentido, de alimento. E a cidade faz o processo de industrialização. Então, no campo, na cidade, quando estava enfraquecendo no momento o processo de industrialização, a gente viu que o campo ele estava se revigorando de algumas formas, né? Então, a gente vê ali que há uma movimentação contínua, né? Não é um processo que ele fica fixo, enrijecido. Então, há uma alternância ali em alguns momentos, dependendo da situação, do cenário econômico, do cenário político, de outros fatores. Ok, Alex, muito bom. Diante disso, né, do que nós expomos aqui, eu, o professor Alex, o professor Roseli, é possível perceber que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas, né, de organização socioespacial dos países, né? As características dessa organização vão depender do grau de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de cada país. Atualmente, é quase impossível imaginar a vida fora da cidade ou fugir da influência urbana que atinge o próprio campo. A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico realizado pela sociedade. Isso está bem claro, né? Até o que nós já falamos aqui, isso aqui sintetiza, né, um resumo do que nós já falamos aqui, né, do que é hoje a cidade, né, o que ocorreu ao longo do período, principalmente após a Revolução Industrial, onde as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. O que vem ocorrendo a partir daí foi só evoluções. É claro que em níveis diferentes, né, em níveis muito diferentes, de país para país, de região para região, níveis diferentes dentro dos próprios países, né? Por exemplo, no Brasil, onde a região sudeste é muito mais desenvolvida, muito mais populosa, né, do que qualquer outra região do Brasil, né? Os países europeus muito mais desenvolvidos, evoluído na questão urbanização, estruturado, muito diferente dos países asiáticos, dos países latino-americanos, que se urbanizaram muito rapidamente e sem planejamento, com total falta de estrutura para atender, né, aquela demanda que estava chegando ali. Ok? Vamos lá, Alex, próximo slide para a gente aí. Aglomerações urbanas, né? Conceito importante. Nós vamos fazer uma pequena mudança com relação ao tema, mas é a mesma coisa. A gente estava falando, primeiramente, né, que vocês compreendam, do campo e da cidade, dessa relação, inter-relação entre um e outro, né? Agora, a gente vai falar basicamente sobre a cidade, né? A expansão da urbanização gerou o aparecimento de várias modalidades de aglomerações urbanas, além de termos que cada vez mais fazem parte do nosso cotidiano. Abaixo definiremos algumas dessas modalidades e termos. Tá?
Uma delas, o que é hierarquia urbana? O que se entende por hierarquia urbana, né? Hierarquia, né? Na polícia, por exemplo, no exército existe as hierarquias, o cabo, né, o soldado, o cabo, o tenente, major, capitão, coronel, e assim por diante. São as hierarquias que tem dentro do militarismo, por exemplo. Né? Então, assim, e nas cidades, o que isso tem a ver? Né? Por exemplo, vamos para deixar bem claro aqui, Jaru, primeiramente nós tínhamos aqui, primeiramente não tinha nada, mas nos últimos anos, a Unicentro, depois a Finca, e outras universidades, faculdades que nós temos aqui online e tudo mais. Mas se você quer fazer, por exemplo, uma medicina, primeiramente você tinha que ir para Porto Velho, ou antes de Porto Velho você tinha que ir para Cuiabá, ir para um grande centro. Olha a dependência. Tá? Então, se você quer fazer... Hoje faz veterinário em Jaru, mas antes não, era de Paraná ou Porto Velho. Então, olha a dependência das cidades. Tá? Jaru, se você quer fazer um tratamento um pouco mais avançado na medicina, você já vai para Ji-Paraná, um pouco mais Porto Velho, um pouco mais um grande centro. Olha a dependência. Tá? Então, essas dependências é o que caracteriza as hierarquia urbana. Tá? Alguém lá de Jorge Teixeira, de Colina, quer fazer uma consulta um pouquinho mais, né, complexa, vem para Jaru. Tá? Um pouco mais, vai para Ji-Paraná, e assim por diante. Tá? É isso que define a hierarquia urbana, essa complexidade, tá? Essa dependência que cada uma vai tendo da outra, pessoal. Espero que vocês compreendam isso, tá, meus nobres alunos? Tá? Que essa dependência que uma vai tendo da outra é o que caracteriza como hierarquia urbana. Apesar de que hoje, a gente tem um exemplo aqui mais claro aqui, assim, antes da globalização, o Alex, tem um slide, faz só para mim, então passa para mim, fazendo um favor, Alex, esse aqui, por exemplo, aqui, ó, antes da globalização, nós tínhamos tá, que era mais ou menos assim, ó, metrópole nacional, regional, submetropolitano, centro regional, cidade local e vila. Então, era diretamente uma interligada à outra. Tá? Isso ocorreu principalmente no período dos anos 40, 50, 60, tá? 70. Mas com o avanço tecnológico, com o avanço da globalização, hoje você vê que, tipo assim, uma metrópole nacional ela está interligada diretamente, tanto com a vila, tanto com a cidade local, tanto com o centro regional, centro submetropolitano ou metrópole regional. Tá? Então, por exemplo, hoje, você daqui, lá de Colina Verde, por exemplo, que é uma vilazinha, né, você faz uma compra via internet diretamente com São Paulo, tá, com Rio de Janeiro, com um grande centro urbano. Tá? Antes, não, você tinha que vir aqui a Jaru, comprar por aqui, fazer um pedido, esse pedido ia, sair daqui, o correio. Então, assim, havia uma série de interdependência de uma cidade maior para uma menor. É algo que, com a globalização, isso acabou, tá? Hoje o cenário é outro. Como a gente vê aqui, hoje, todas as cidades, seja ela uma vila pequenininha, de 500, 600 habitantes, tá? Até uma megalópole, elas estão totalmente interligadas. Essa é a diferença aí, tá? Das hierarquias. Mantém-se a hierarquia ainda, tá? Uma se depende da outra. No entanto, elas estão todas interligadas hoje em dia, ok? Pode voltar para aquele outro slide, Alex? Só acabar de ler. A hierarquia corresponde à influência que exerce as cidades maiores sobre as menores. O IBGE identifica no Brasil as seguintes hierarquias: metrópole nacional, exemplo, São Paulo; metrópole regional, exemplo, Belo Horizonte; centro submetropolitano, podemos colocar Cuiabá, Manaus; né? Capital regional, Porto Velho; centros locais de Paraná; e cidade, né? Vila, Jaru, Bom Jesus, Tailândia, por exemplo. Tá? A hierarquia urbana é o grau de importância da cidade, sendo definido pelo poder de polarização ou de atração que a cidade exerce sobre a outra, em função de seu equipamento urbano, né? Oferta de bens e serviços. Aquilo que nós citamos ao longo aí da nossa aula, né? Uma cidade grande, ela oferece uma gama de produtos para a sua população, seja na área educacional, seja na área de lazer, seja na área da saúde e principalmente na área de trabalho. É claro que
com pontos negativos que vem aí, que a gente vai falar um pouco mais depois, a violência e vários problemas urbanos que todos nós conhecemos, ok? Pode passar, Alex. Queira falar alguma coisa? Só um comentário, assim, a gente às vezes já surgiu pergunta assim na sala de aula, quando a gente estava presencialmente, né? Eu falo, professor, mas por que não trazem para cá, para Jaru, uma indústria grande, vamos colocar lá, por exemplo, uma montadora de automóveis ou algo do tipo para fortalecer os empregos aqui? Quando a gente vai pensar na situação dessa, a gente vai pensar nessa situação da hierarquia também, que precisa ter uma estruturação prévia. Por exemplo, como eu vou montar uma montadora aqui em Jaru, uma montadora de automóveis ou uma indústria de grande porte, se eu não tenho, por exemplo, formação acadêmica para isso? Eu preciso de ter pessoas aqui com formação que possa, porque não é só mandar de lá para cá engenheiros, pessoas técnicas da área, nesse sentido. Então, olha a questão da força da metrópole, né? Eu preciso ter uma indústria que produz outras peças, que vai se manter. Então, uma indústria chama outras ali para aquele meio. Então, essa relação de interdependência, né? Me corrija se eu estiver errado, Edivaldo, ela também está ligada a isso, porque a grande indústria, ela tem um suporte, tem um aporte ali para manter a grande cidade, né, a metrópole, tem um aporte para manter tudo que está ali ao seu redor, tudo que precisa no sentido urbano da coisa ali. Desde a formação acadêmica, desde a indústria maior, desde das indústrias menores que vão produzir suprimentos para aquela indústria maior, a questão da estruturação local como um todo. Então, não adianta falar que eu vou estruturar, vou fazer Jaru virar uma metrópole, porque não é bem assim que funciona. A gente precisa de toda uma estruturação, de uma organização prévia para isso. Então, dentro desse exemplo ainda, já citando uma outra situação que o Eduardo falou, da questão da pessoa que mora lá em Colina Verde, para fazer um pedido de alguma coisa lá de São Paulo, que seja. Nós temos um exemplo também aqui de Jaru. Um pequeno comerciante, por exemplo, geralmente ele sai de Jaru para comprar mercadorias em outra cidade, como geralmente São Paulo, né, que é um grande polo de compras, para trazer para cá essa mercadoria. Então, a gente depende dessa metrópole também para manter estruturada o comércio local aqui. Porque aí você vai lá comprar uma roupa, um calçado, vai comprar qualquer outro suprimento que você precisa, você vai depender também da metrópole de uma forma ou de outra, porque isso vem de outra localidade. Assim como São Paulo busca em outras metrópoles também, né, esses suprimentos, essas coisas. Como nós estamos vendo agora nesse momento da crise devido à pandemia, alguns equipamentos eletrônicos estão com a produção em baixa, porque de onde se vinha, que é geralmente da China, né, alguns produtos, hoje não vem mais. Então, ali a gente também percebe essa relação de dependência. Para quem está em construção, em obras, né, a gente percebe a dependência. Nós aqui, para fazer uma casa, dependemos do cimento, dependemos do metal, de tudo que vem de fora. Então, a gente depende de outra cidade, de outra localidade. Então, se há uma crise lá, essa crise, querendo ou não, ela também nos afeta aqui. Ela afeta de forma direta e de forma indireta também. Então, a gente tem uma relação muito mais próxima do que a gente imagina. Esse aumento no preço dos bens que a gente tem, dos serviços, enfim, dos produtos, ela está ligada a essa relação, a essa interdependência, a essa hierarquia que a gente tem entre as cidades. Com certeza, Alex. Falou bem. É isso mesmo que ocorre, né? Aqui, eu coloquei um exemplo aqui, né, do Brasil, que é a megalópole brasileira, né, Rio de Janeiro e São Paulo, que vem a ser essa megalópole, né? É o encontro de duas metrópoles, né? A gente sabe que, vou só clareando aqui, o que é uma grande metrópole? É o crescimento populacional muito grande, né? Há um crescimento populacional muito grande, né? É diferente colocar aqui o seguinte também, existe, por exemplo, o crescimento populacional, né? Existe o fator metropolização, que é aumento da população, oriundo de vários cantos, mas também existe o crescimento urbano. O crescimento urbano é quando, por exemplo, a cidade cresce mediante ao aumento do crescimento vegetativo. Aquela diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e das pessoas que morrem, que vai fazendo com que aumenta a população da cidade. Esse é o crescimento urbano, né? Agora, a metropolização, que é um crescimento populacional, é pessoas que vêm de várias outras cidades, que vêm do campo, que vêm de outros países, para uma determinada cidade, fazendo daquele inchaço urbano, tá? Então, isso é metrópole ou metropolização. E quando duas metrópoles se encontram, ou seja, quando não há mais, vamos dizer assim, espaço verde entre duas metrópoles, ou o que há é só para manter, é só reserva, por exemplo, não há mais área rural entre
São Paulo e Rio, então nós temos aí uma megalópole, tá? Temos vários outros megalópolis, né? A de Boston, a Washington, temos de Tóquio, né? Mas eu estou citando o caso do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, onde praticamente a malha, né, dessas cidades assim, praticamente já estão interligadas. Ok, meu nobre? Só para a gente compreender aí. Vamos lá, Alex. Região metropolitana, né? Corresponde ao conjunto de municípios conurbados a uma metrópole e que desfruta de infraestrutura e serviço em comum. O que é uma conurbação, né? Eu vou dar um exemplo aqui nessa região, Porto Velho. Eu acredito que alguém de vocês que já conhece ali a Candeias do Jamari, que fica a 20 quilômetros de Porto Velho. Se alguém passasse lá 15 anos atrás, atravessar essa ponte ali, vocês iam ver que a partir da ponte até Porto Velho era só mato. Mato, 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 mato puro. Tá? Até lá no Trevo. Um pouco antes, na verdade, né? Do Trevo. Mas, assim, nesses 15 anos, se vocês observarem hoje, quem estiver em Porto Velho, vai observar que Porto Velho cresceu tanto que ela está chegando já a Candeias e Jamari. Então, esse crescimento de Porto Velho, chegando a outras cidades, é o que caracteriza uma conurbação. Tá? E assim foi São Paulo, tá? O ABC paulista, assim que a Grande São Paulo foi crescendo, crescendo, e que os limites entre a Grande São Paulo e uma outra cidade, por exemplo, Santo André, por exemplo, era somente uma rua, tá? Era somente um bairro. Isso é conurbação. Tá? E aí o conjunto desse crescimento, dessa cidade, é o que vai caracterizar uma metropolização, que vai virar uma grande metrópole, que nós já falamos agora há pouco. Ok, meu povo? Eu gostaria de interromper essa apresentação para mostrar rapidinho aqui o Google Maps, e o pessoal consegue visualizar bem, daí para a gente já explicando. Deixa eu só reapresentar aqui, mas numa outra tela, só um minutinho. Coisa bem rápida. Tá aparecendo para vocês aí? Para mim não, Alex. Apareceu? Não. Agora tá indo. Sim. Ok. Certo. Ok. Pessoal, que a gente estava falando da questão de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Olha só, isso aqui é São Paulo. A imagem de satélite, né, da região de São Paulo. Você vai ver aqui várias cidades no entorno dela, né? Aqui, São Paulo, capital. Você vai ver aqui São Bernardo do Campo. Isso aqui, eu estive lá, né? Conheço a região. Dividido por ruas, como o professor Edivaldo falou, né? Praticamente uma rua dividindo outra. Se a gente afastar um pouquinho aqui, a gente vai ver aqui essa estrada. Vocês conseguem ver o cursor do mouse passando? Sim. Ó, essa região aqui, você vai ver que é tudo cidade que vai estar interligando até a gente chegar lá no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma distância imensa, aqui é a cidade do Rio de Janeiro, mais à direita da tela. Essas estrelinhas ali é pontos de interesse meu lá. Mas você vai ver, ó, ali São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, Lorena, Resende, Volta Redonda, Nova Iguaçu, é tudo praticamente cidade ali de fora a fora, né, nessa região, como o Edivaldo tinha colocado antes, né? Eu demorei um pouquinho para entrar, Edivaldo, desculpa, porque eu estava tentando abrir aqui, estava um pouco lerdo da internet. Valeu, Zé. Aqui a gente vai ver dessa forma. E da mesma forma como o Edivaldo colocou, a questão de Rondônia ali, de Porto Velho, né, que é a questão de Candeias do Jamari, até a nossa capital. Deixa eu só voltar rapidinho aqui, é coisa bem rápida. Rápida se a internet ajudar, né, também. Também tem isso. Mas para aqueles que não conhecem, tá, a região aqui. Só um instantinho que ela tá atualizando o mapa aqui. Aí, Candeias. A gente vê aqui a Candeias do Jamari, né? A diferença, olha só, a questão da quantidade, né, de edificações, de construções, a gente vê nesse trechinho de BR, que é o que o Edivaldo acabou de mencionar, né? E até a cidade, que você vê aqui as vias, olha, nesse canto aqui, começa vias principais, né? Que dão acesso, ó, você vê cidades em todo o entorno, até praticamente chegar lá, em Porto Velho, de fato. São bairros, são loteamentos. Cara, já mudou tudo. Nossa, 15 anos atrás não tinha nada disso. Hoje em dia, então, que eles compreendam o que é... 15 anos atrás era a ponte aqui, né?
E o resto Sim. rural aqui, né? Essa região rural. É tudo rural. Hoje, praticamente, já não há mais essa malha rural aí. Né? Houve essa mudança. E a tendência é assim no mundo. Vai ser, com certeza. Certo. Deixa eu voltar para o slide aqui agora, senão a gente vai demandar a manhã inteira e a gente não tem. É Nosso tempo já verdade. está bem apertado. Então, mas vamos Só um dar. instante. Espero que os alunos venham compreendendo, né, todas essas situações. E isso eles podem aprofundar mais também depois, né? Ver videoaulas, ver outros slides, ver tem artigos, ou seja, vários outros meios para que possam, né, descobrir isso aqui. Né? Volta só um mais atrás. Conseguiram ver agora a tela? Sim, volta um aí para mim, por favor. Volta. É aqui. Então, nós temos aqui a região metropolitana, como já falamos, uma megacidade, né? Que corresponde ao centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes, São Paulo, por exemplo. Hoje, em torno de 21 cidades do mundo pode ser considerada megacidade. Dessas, 17 estão em países subdesenvolvidos. No Brasil, São Paulo e Rio estão nessa categoria. Né? Temos as cidades globais, são as cidades que polarizam o país todo e servem de elo de ligação entre o país e o resto do mundo. Possui o melhor equipamento urbano do país, além de concentrar as sedes das instituições que controlam as redes mundiais, como Bolsa de Valores, corporações bancárias e industriais, companhias de comércio exterior, empresas de serviços, né, financeiros, agências públicas, internacionais. As cidades mundiais estão mais associadas ao mercado mundial do que à economia nacional. Há uma diferença entre megacidade e cidade global, porque, assim, às vezes tem megacidade que elas são megacidades, porém, ela não tem importância de uma cidade global. Né? Temos cidade na Índia, por exemplo, né? Que são cidades que têm 10, 12, 15 milhões de habitantes morando ali. Porém, elas não são estruturadas, ela não tem uma influência mundial tal como a cidade global. Existem cidades globais que têm, por exemplo, assim, populações muito inferiores do que uma cidade global, do que uma megacidade, porém, ela é uma cidade global. Ok? Então, só para que fique essa diferença aí entre o que é uma megacidade e uma cidade global. Cidade global, basicamente, são três. Londres, Tóquio e Nova York. Basicamente. Tá? Vem surgindo outras, é verdade, mas a influência que essas três cidades têm para o mundo, praticamente nenhuma outra tem, em vários segmentos culturais, econômicos e assim por diante. Tá bom? Alex, pode mandar mais um aí. Desmetropolização. Eita, o que é isso, né? Até os anos 70, 80, ocorria no Brasil a chamada metropolização, crescimento continuado gradativo das cidades, né? Crescimento populacional, inchaço urbano, boom populacional. Porém, a partir dos anos 70, dos anos 80, começa uma inversão, claro, não tão grande, e continua sendo até hoje não tão grande quanto foi o processo de metropolização, esse crescimento exponencial da cidade, porém, as grandes cidades deixaram de ser atrativo para, por exemplo, grandes empresas. Né? A gente começou a ver, a partir do final dos anos 80 para os anos 90, empresas, eu diria que vou citar as automobilísticas, saindo lá do ABC Paulista, onde concentrava as grandes empresas, para irem para o Sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para a Bahia, para o Nordeste, ou seja, elas estão descentralizando, está havendo uma desmetropolização. Tá? As indústrias de grande porte, por exemplo, elas não estão ficando mais só nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Tá? Elas estão vendo outros atrativos, né? Por exemplo, estão indo para cidades menores, onde que vai haver mão de obra qualificada para elas, onde que tem um polo educacional muito assim, bacana, que atenda às necessidades delas, tá? E aí elas estão deixando as grandes cidades, justamente devido àquele grande fluxo que geralmente essa cidade que essas grandes empresas incorporam, elas também têm acesso a um porto, têm acesso a redes, por exemplo, estradas vicinais de boa qualidade, tá? Estão também próximos de grandes centros, e assim por diante, ou seja, são vários fatores que contribuem para que essas grandes corporações saiam e venham aí para uma cidade de médio porte. Isso vem ocorrendo no Brasil,
né, Alex? Você sabe muito bem disso. Vem ocorrendo em outros países aqui da América Latina, na Ásia, e assim por diante. Sim, Alex? A gente viu uma situação parecida com essa recentemente naquela crise hídrica de São Paulo, né? Nós tivemos a situação da crise hídrica e que obrigou, salvo engano, ali a indústria do papel, né? Ela saiu dali de São Paulo para ir para outras regiões. Eu lembro que a Ambev, que é a produtora a indústria de cerveja, na cervejaria Ambev, ela também saiu da região de São Paulo para ir para o interior paulista, né? Não foi tão longe, mas também saiu devido à questão do recurso hídrico. Então a gente percebe também essa dependência da indústria de ter um local onde tem a matéria-prima, né, para funcionar de fato. Claro. Ver a questão do inchaço populacional, se eu não me engano, Taubaté, me corrija se eu estiver errado, aquele documentário Ilha das Flores, né, fala de Taubaté, que foi ali teve problemas seríssimos, né, com relação à questão ambiental e dos processos de industrialização, e teve que haver ali mudanças também nesse sentido. Se eu não estou enganado, foi Taubaté mesmo. Até Cubatão, no São Paulo também. Né? Então, ali a gente vê mudanças do perfil industrial de um lugar para outro, justamente devido a algumas situações, né? Aí a gente se pergunta, mas por que saiu da cidade grande, que tem tudo praticamente lá, e foi para uma cidade um pouco menor, né? Uma cidade de médio porte, não de pequeno porte. Mas também por questões relacionadas a isso. A necessidade da indústria de se manter, como no caso que eu citei mais recentemente, de alguns poucos anos atrás, da falta de água, falta de recurso hídrico. Isso também é algo que pode prejudicar de um lado, né, e acabar acarretando na mudança da cidade para uma outra localidade. Ok. Isso é um fato que é uma tendência que vem ocorrendo no mundo todo, Alex. Isso aí vem ocorrendo, né? Verticalização. Alex, está me ouvindo? Parece que o som caiu aí. Estou ouvindo bem, beleza. Verticalização, processo de crescimento urbano que se manifesta através da proliferação de edifícios, né? A verticalização demonstra valorização do solo urbano, ou seja, quanto mais verticalizado, mais valorizado. O Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, é a cidade brasileira que tem os edifícios mais altos, né? Justamente porque é uma cidade que ela verticalizou, né? Assim como é a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, Nova York, várias ali no Catar, né? Cidades pequenas, né, que também não tem como esquecer horizontalmente, a tendência delas é crescer verticalmente, criando edifícios de, por exemplo, em Dubai, de 880 metros de altura, né? E aqui no Brasil, os edifícios mais altos estão lá em Camboriú. Olha só, porque não tem tanto espaço geográfico, né, assim, para ela crescer, então ela vai verticalizar. E aí a tendência é que o metro quadrado vai ficando caro e mais caro e assim por diante. Ok? Alex, por favor. Vamos dar isso. Diferença do processo de urbanização. Nós já falamos uma coisa logo ali no início sobre essa questão aqui. Vamos realçar um pouco mais agora essa diferença. Como que ocorreu o processo de urbanização nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos, né? Existem diferenças fundamentais nesse processo de urbanização de países desenvolvidos, né? Vamos lá. Os desenvolvidos, a urbanização é mais antiga, ligada em geral à primeira e segunda revolução industrial. Foi um processo mais lento, né? Num período de tempo mais longo, o que possibilitou ao espaço urbano se estruturar melhor. Formação de uma rede urbana mais densa e interligada. Então, nós já citamos que o quê? A partir da Revolução Industrial, no primeiro momento, era caos, com certeza, na Inglaterra, né, ali na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, logo no começo era um caos, muito caos mesmo. Nenhum tipo de cuidado ambiental havia naquele período, né, a poluição do ar era intensa, do solo, era tudo muito intenso. Porém, as cidades, né, dos primórdios da urbanização, da industrialização, elas foram se estruturando gradativamente. As pessoas começaram a vir para o campo, foram indo e tal. Mas, assim, do modo com que elas conseguiram, digamos, oferecer condições para a demanda que estava havendo. Elas foram se estruturando gradativamente. Levaram-se 100 anos, por exemplo, aí para se urbanizar, para Londres se urbanizar ao ponto que chegou, ao ponto que é hoje. Tá? Não foi assim a cada 20, 30 anos, como a gente vai ver no subdesenvolvido. Foi um processo gradativo. Tá?
Então, isso fez com que hoje elas tenham as melhores redes urbanas, os melhores fluxos, os melhores meios de transporte, o melhor de tudo. São elas hoje. É uma grande Tóquio, é uma grande Londres, né, Paris, Nova York, na linha da Pensilvânia, né, essa região que, primeiramente, foi o palco da Revolução Industrial. Tá? Muito diferente dos países subdesenvolvidos, que se deu basicamente a partir dos anos 30, dos anos 40, 190 anos quase depois do início desse processo. Eu vou falar do Brasil, como a professora já falou, mais rapidamente, né, que se deu a partir dos anos 40, tá? Até no governo de Getúlio Vargas, naquele acordo do Getúlio Vargas com o governo de Roosevelt, né, com relação à Segunda Guerra Mundial, que estava em curso, né, houve transferência tecnológica norte-americana para o Brasil, tá, no apoio do Brasil com os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. É tanto que bases militares norte-americanas foram sediadas aqui no Rio Grande do Norte, né, no norte brasileiro aqui. Então, nesse acordo aí veio tecnologia norte-americana, onde que é fundada aí a Companhia Siderúrgica de Resende, Companhia Siderúrgica Nacional, né, que foi a primeira siderúrgica que deu base para as metalúrgicas e assim por diante. Né. Então, a partir dos anos 40, o Brasil começa a se industrializar. E aí começa o processo migratório brasileiro, né, que antes era de 31, depois 36, depois 40, e assim começa a se consolidar a urbanização a partir dos anos 70, ok? A urbanização acelerada e direcionada, em muitos momentos, para um número reduzido de cidade, o que gerou, em alguns países, a chamada macrocefalia urbana, ou seja, é a concentração numa única cidade de várias empresas, por exemplo, de vários trabalhos, de vários serviços, somente numa única cidade, somente numa única capital, ou só numa região. É a macrocefalia urbana, aquele inchaço de tudo ali. Tá? Existência de uma rede urbana bastante rarefeita e incompleta na maioria dos países. Então, pelo fato de serem rápida, o Brasil se urbaniza a partir dos anos 40, ou seja, entre 30 e 40 anos, o Brasil faz aquele boom. O que acontece? Problemas urbanos, inúmeros problemas urbanos, favelização, assim, dentre outros vários, tá? Então, assim, ó, eu lembro, Alex, depois você pode falar um pouco, mas, por exemplo, assim, Brasília mesmo, foi projetada para 500 mil habitantes, hoje tem 2,3 milhões de pessoas morando ali em Brasília. Teve que ser criada aquela cidade satélite para atender a população, para servir como cidade dormitório e assim por diante, tá? E assim, várias outras cidades, na verdade, tá? A grande cidade brasileira que, recebeu aquele boom de pessoas oriundas de vários cantos do Brasil, elas tiveram esses problemas inúmeros que vamos ver agora. Sim, Alex? Então, em relação a Brasília, até em uma das idas que eu tive a oportunidade de ir a Brasília 3 vezes. Até lá discutindo no sentido de conversando, né? Não vamos pensar que a gente estava brigando lá. Mas conversando com as pessoas sobre Brasília, é uma questão interessante. As vias de Brasília, por exemplo, para você falar sobre esses problemas urbanos, o boom ali, o aumento populacional, Brasília foi projetada para não ter semáforos, não ter sinaleiros, sinais, né? E devido ao aumento tão expressivo, tão grande ali, Brasília teve que adotar essas medidas de colocar sinais também. A gente percebe que as cidades satélites ali do entorno de Brasília, mesmo ela tendo sido planejada de uma determinada forma, a gente vê no entorno de Brasília as pessoas citando problemas de desemprego, problemas relacionados à violência urbana, né? Nós temos algumas cidades satélites de Brasília que ela apresenta problemas de violência assim graves, né, de médios a graves, a gente percebe isso, problema de favelização também do entorno de Brasília e uma série de outras circunstâncias. No Brasil, os nossos problemas de favela vêm desde de tempos mais antigos, né, inclusive relacionados a 1888 em diante ali. A professora Roseli, se eu estiver equivocado ou estiver lembrando de alguns outros fatores, me ajude aqui também. Ali no momento que a gente liberta, que há a libertação dos escravos, né, as pessoas começam a tomar os morros ali da região e começam a criar isso, porque não tem para onde a pessoa viver, ela tem que ir para o meio urbano, não tem a propriedade rural mais para estar, para morar, para trabalhar, e com isso vem os problemas relacionados à violência, à saúde, à falta de educação, né, à questão da segurança pública como um todo. Da mesma forma que a gente vê em outras cidades, como Porto Velho. Não sei quem de vocês teve a oportunidade de acompanhar Porto Velho, voltando ao exemplo das hidrelétricas.
com o inchaço populacional ali de Porto Velho, veio vários problemas. A rede educacional não estava preparada para aquilo, porque foram famílias inteiras para lá. A rede de saúde não estava preparada para aquilo, a questão da segurança pública como um todo, a questão cultural. Então, a gente vê esses problemas no sentido urbano como um todo. Assim como em Jaru, a gente vê problemas também diversos que são decorrentes da situação urbana, né, desse crescimento populacional e de uma série de outros fatores. Pegando o seu gancho aí, Alex, da questão do Jaru, tem um exemplo gritante aqui, que é o Rio Mororó, que eu lembro que quando eu era menino, eu tomava banho em vários pontos aí do rio, a água era límpida, né, cristalina, pescávamos, era maravilha. Com aquele boom populacional, final dos anos 70 para os 80, 81, 2, 85, as pessoas, né, a cidade, os prefeitos da época, não tinha aquele capital, não tinha aquele dinheiro para construir, para planejar um bairro, colocar saneamento básico, água encanada, isso aqui, esgoto, nada disso havia, como você bem sabe também. E aí as pessoas jogavam seus detritos aonde? No rio. Seus lixos aonde? No rio, não havia coleta, nada disso. Hoje a gente vê o Mororó, né? É um exemplo local, mas que repete-se em vários cantos do mundo. Né? São Paulo, Londres, em tudo quanto é lugar desse mundo aí ocorre. É um exemplo típico, infelizmente. Algo que não era para ter acontecido, mas que infelizmente aconteceu. É um rio hoje sem vida, é um rio cheio de dejetos ali, você passa a ver televisão, você vê sofá, ainda hoje, ossos ou mais ossos e assim por diante. É um dos graves problemas urbanos que ocorre aqui no Jaruma, né, é o que é um exemplo em loco, mas que se repete a nível de mundo, Alex. Nós tivemos uma situação também recente agora, né, em Minas Gerais, Belo Horizonte, da questão. O Jaru já houve várias proposições, né, me falaram que está querendo voltar essa ideia de canalizar o Rio Mororó, né? A gente percebe, por exemplo, Belo Horizonte, nessa última temporada de chuvas mais severas, bairros nobres que fizeram canalização de córregos, de rios, de nascentes, né, ali, que sofreram devido às enchentes, destruiu o asfalto, levou carros e uma série de outras circunstâncias. Então, esse processo de urbanização, se não tiver ali também ali um contato ali direto, no caso de um bom convívio com a natureza acaba respondendo também de alguma forma, né? E nesse caso, como o Edivaldo citou, a situação do Mororó, a gente só vai destruindo, denigrindo, acabando com a situação dos rios, né? E querendo ou não, a gente tem uma dependência do rio. Olha o caso do Rio Jaru neste ano. Nós tivemos um período de seca bem severo, o rio esteve extremamente baixo, não sei quem pôde acompanhar, e nós tivemos falta de água em vários bairros da cidade. Ali a água chegava com pouca potência, com pouca força, porque a cidade, ela depende da água, depende desse rio também. Então, esse processo de urbanização, esses problemas que a gente vê também são relacionados ao meio ambiente que está no entorno da cidade. A questão do respeito ao entorno, ao meio ambiente ali que está relacionado à cidade. Jaru, infelizmente, o Edivaldo deve ter acompanhado com a gente também, né? Nós tivemos aí, na época, a disponibilização do Calha Norte, né, de 53 milhões de reais para fazer nossa rede de esgoto, né, para a cidade, o que infelizmente não aconteceu, né, tem N motivos, depois vocês podem estar pesquisando junto aos vereadores que eram da época ou a atual legislatura, né, também, mas a gente vê que também há, em alguns momentos, descasos da governança em relação à nossa estrutura urbana também, tá? Inclusive, muito cuidado, tenham bastante atenção em quem vocês vão votar, quem está oferecendo propostas sérias. Vamos aproveitar o gancho para falar somente isso, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês alguns problemas urbanos, só que isso aqui é tipo assim, eu acredito que isso dá até uma outra live, uma outra reunião, nós citarmos os demais, aprofundar um pouco mais. Nosso tempo aqui já está até meio corrido, 10 minutos mais aí, né? Mas nós temos, por exemplo, assim, dos problemas urbanos, né? A intensa urbanização do país foi acompanhada pelo processo de metropolização decorrente da grande concentração populacional em um número reduzido de grandes cidades. A expansão horizontal da cidade, que vão se encontrando, é chamada conurbação. Né? A cidade conurbada enfrenta problemas com transporte, enchente, excesso de lixo e etc. Regiões metropolitanas foram criadas com o objetivo de enfrentar as dificuldades decorrentes das conurbações. Além desses problemas, a cidade brasileira não consegue absorver o grande volume de mão de obra do campo, gerando uma grande massa de subemprego e desempregado.
Então, aqui a gente pode citar como problemas urbanos, aqui temos a favelização, que citamos agora há pouco, né? Temos o excesso de lixo, a poluição, a violência, a inundação, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, né? Ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, né? Falta de áreas verdes, por exemplo, poluição visual e sonora. Ou seja, são inúmeros os problemas decorrentes de ações humanas, não só no espaço geográfico da cidade, mas no seu entorno, no campo, né, que desencadeia também na cidade. Como o Alex citou a questão do Rio Jaru, ele vem tendo essa situação. Por quê? Devido à questão urbana, rural, né? É lá no campo, é na margem do rio, onde foi feito o desmatamento, onde foi feito queimada, onde deu lugar a pasto, isso muito mais, que diminuiu-se a quantidade de vegetação no seu entorno, as matas ciliares, né? E com isso, a quantidade de água ali vem também diminuindo. Esse volume de água do processo de evapotranspiração ali e tal que ocorre, ele vem diminuindo. Então, assim, são inúmeros problemas que o campo, né, também tem, a queimada, o desmatamento, queimada, isso é lá no campo. Mas as cidades são inúmeras. Por exemplo, na Grande São Paulo, às vezes ocorre ali uma chuva repentina e aí alaga ali a cidade. Mas por quê? Por que São Paulo, mas lá chove mais do que aqui? Não chove mais. Né? Apesar de que boa parte da chuva lá de São Paulo, do Sudeste, é proveniente aqui da Amazônia, dos chamados rios voadores. Mas lá alaga rapidamente, por quê? Lá não há solo para que a água percole, para que a água infiltra, né? Não há meios, não há rios, corre, está tudo canalizado, como o Alex disse aqui. Então, a água, ela não tem por onde ela vai escorrer. Tá? Em milhares de quilômetros asfaltados, calçadas, não tem por onde percolar, não tem por onde sair. Ela vai só subir de nível. É por isso que rapidamente ocorrem enchentes nas grandes cidades. Tá? Não tem uma área verde para absorver uma quantidade de água, não há. Tá? Então, são inúmeros os problemas ambientais, né, que ocorrem na cidade. A violência é gritante, a gente vê ali no Rio de Janeiro, o processo de favelização que ocorre no Rio, de São Paulo, é muito grande. Tá? E, infelizmente, isso ocorre muito mais nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes, tal como o Brasil. Como nós citamos, devido à rápida industrialização que nós tivemos, ocorreu um processo rápido de urbanização. E esse processo aí não teve planejamento, não teve condições estruturais para atender a demanda. Isso fez com que esse cenário que hoje a gente vê aí na TV, vê nas mídias em geral, ocorra e, infelizmente, vai ocorrer gradativamente. Assim, sabe lá Deus até quando. Né? A gente sabe que a cidade do futuro estão aí, vai haver, é verdade, mas vai concentrar também nos países desenvolvidos, infelizmente. Tá? Alex? Então, praticamente dando nossas considerações finais aqui, né? Nossos slides praticamente encerramos. Praticamente não, encerramos, né? É só para você pensar. Quando você tiver... essas aulas são pensadas também na questão do Enem. Quando você for pensar nos problemas urbanos, você tem que pensar nos problemas urbanos como um todo, que eles estão interligados, que eles estão ligados com a situação rural também. Porque a cidade, ela não é somente a cidade, eles são, como o Edivaldo colocou anteriormente, são poucas cidades que são completamente autônomas, independentes do campo, né? Mas que, de certa forma, tem uma pequena dependência ainda. Mas, como um todo, quando você for pensar nas situações, o que o Enem vai cobrar? Problemas urbanos, situações problemáticas, ele acontece, como aconteceu o desenvolvimento, o crescimento, está relacionado a quê? Então, você vai pensar dentro da questão que for colocada a você, em situações nesse sentido, de como resolver os problemas urbanos, quais são os principais problemas urbanos dos países subdesenvolvidos, como o Edivaldo acabou de falar também, principalmente, né, e outras situações afins. Dentro da filosofia, a gente vai pensar muito na questão da comportamental, questão ética, questão moral, né, a questão política como um todo. Como terceiro ano está estudando agora a filosofia política, nós estamos começando a ver algumas situações da filosofia política. Então, nós vamos tentar ver também com esse olhar. Dentro da sociologia, a questão das interações sociais, a questão da cultura, a questão do lazer, a questão da educação como um todo, a questão do emprego, desemprego também remete às situações que a sociologia aborda. Então, a gente tem que estar analisando tudo isso, dentre outros fatores mais, certo? Professora Roseli, suas considerações? Então, meninos, como
Nós estamos com o tempo já extrapolado, né? E assim, eu sei que esse tema é um tema muito rico, tá? Realmente. E realmente tem que ter uma pesquisa para os meninos que vão fazer, principalmente como se fosse falar só sobre história, né? Sobre esse processo, de como começou a urbanização, daria uma aula. Mas assim, eu quero somente agora agradecer, né? Agradecer pelos meninos que estão nos ouvindo, agradecer pelos colegas que estão juntamente comigo. E assim, se tiver uma outra oportunidade, nós podemos fazer um acréscimo, né? Nesse conteúdo aí, que é muito rico e que está aí em voga, né? Para o vestibular, para o Enem. Então, que vocês possam pesquisar mais, né? Porque não dá para colocar numa live aí de 1h30, que na realidade seria 1 hora, né? Nós ficamos quase 2 horas. Colocar todo o conteúdo, que é um conteúdo muito rico, tá? E eu agradeço poder participar com vocês, com os professores, e também agradeço os alunos. Tchau, meninos. Eu também agradeço aqui a todos presentes, né, aos alunos, aos professores, a coordenação pedagógica, né, a toda a escola entre Capitão Silvio de Farias, né, agradecer por esse momento bacana, esse momento de interação. Eu espero que, assim, vocês tenham compreendido a nossa mensagem, procuramos, assim, clara, né, trazer essa mensagem clara para que vocês compreendam, né, mas também não fique somente aqui, tem outros meios, vários outros meios, busque, tá? Vamos atrás, corra atrás do conhecimento, transforme as informações adquiridas em conhecimento, para que isso, né, de fato, adentre, né, em vocês e que vocês se tornem grandes cidadãos, né? Então, a mensagem é essa com relação ao que nós propomos, né? O assunto, como a professora disse, é vasto, né? Essa questão aí dos problemas urbanos, eu poderia citar aí até em outra live, de repente, tá? Mas fica aqui o meu agradecimento à participação de cada um de vocês e a todos, e dizer que estamos aí, né, Alex? Né, a professora Roseli, estamos Certo. aí, com a fé em Deus, tá? Grande abraço a todos, tá? Mais uma vez, nossa gratidão a todos. Professora Sandra, se ela quiser fazer alguma consideração também, tá? Nossa gratidão a vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir depois, que ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada, nossa gratidão também. E no mais, nós estamos praticamente encerrando. A professora Sandra pode fazer as considerações da coordenação da escola. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a participação de todos vocês. Foi uma aula riquíssima, né, em conhecimento. Eles explanaram várias áreas do conhecimento, trouxeram a explicação para a nossa realidade, né, para que vocês consigam compreender melhor. E como já foi dito, transforme tudo isso em conhecimento e procure buscar mais. Esse é um conteúdo muito amplo e, normalmente, ele também é tema de redação, quando nas questões de mobilidades urbanas. Então, assim, se vocês puderem, tiverem curiosidade, quiserem buscar mais, que ele vai auxiliar vocês não só na área de ciências humanas, mas ele vai dar uma ajuda muito grande, importante para vocês, para a construção do repertório a respeito da redação, da dissertação, né? Que a dissertação é o bicho-papão do Enem. Mas aí vocês já podem buscar um conhecimento a mais. Tá? E mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Os professores que prontamente atenderam a solicitação da escola, e nossos agradecimentos. Tchau, tchau, pessoal. Ficam com Deus e tenham uma ótima tarde. Damos por encerrada. Pessoal, até mais. Muito obrigado pela presença e até a próxima.